Bora? Pronto. Nosso propósito aqui é criar as condições para que a gente consiga estar com a nossa energia direcionada para a nossa realização pessoal. A gente vive um tempo de muita dispersão, de muitos convites para fora e pouco convites para olhar para dentro. Então, antes de qualquer coisa, antes de um planejamento semanal, objetivo, com tarefas organizadas ao longo do tempo, é um convite para olhar para dentro, até para que essas tarefas organizadas ao longo do tempo sejam uma expressão da gente, não sejam uma expressão de algo que é falso em nós, seja uma expressão verdadeira e nos guiem em direção à realização do nosso propósito. Para isso tem muitos caminhos. A gente tem várias questões que precisam ser compartilhadas com vocês, para que vocês possam olhar para dentro e expressar isso fora, organizacionalmente e na prática, porque um planejamento ele não existe sem uma prática dele. E a gente vai falar aqui essa palavra, mas até num sentido mais profundo dela, não num sentido objetivo, superficial, mas num sentido, como planejar sentindo o que precisa ser manifestado. Né? Sair desse excesso de racionalidade e incluir as nossas emoções. A gente vai estar sempre nesse movimento de sair do excesso de racionalidade e de inclusão do nosso olhar, do nosso sistema emocional. E o que é esse sistema emocional? Né? Quando a gente fala em emoção e a gente é muito imaturo, assim, emocionalmente, falta até conteúdo que eu falo pesquisa, né? É muito pouco ainda o que a humanidade desenvolveu sobre o seu próprio sistema emocional. A gente está muito para fora, muito na racionalidade e pouco nas emoções, porque a emoção não está dentro dessa mesma lógica da razão, que é uma lógica do controle, que é uma lógica de apropriação, que é uma lógica de dominação, né? Essa fala de controle emocional, para mim ela é muito falsa, ninguém controla as emoções, né? Ou é um exercício de tentar controlar as emoções, que é um gasto energético gigantesco, né? Que a gente não controla a natureza, a gente não controla as águas têm um fluxo, a gente dá contorno para elas. Então eu prefiro muito mais o termo de autoridade emocional, que é eu estar olhando para as minhas emoções, eu estar regendo as minhas emoções, eu estar cuidando delas, do fluxo delas, mas com a consciência de que eu não tenho controle sobre elas, porque elas vêm de lugares seguramente fora de controle, né? Eu não tenho, eu quero sentir isso e eu vou sentir isso, né? A Esse sentir, ele se dá de uma maneira que eu desconheço. Então, nesse processo, a gente vai estar incluindo o desconhecido, incluindo o fluxo maior da vida e não tentando controlá-lo, né? E para isso tem muito pano para manga e a gente vai estar aqui compartilhando diversos exercícios que vão nos ajudar nessa construção dessa autoridade sobre esse fluxo emocional, certo? Gosto muito da perspectiva do Humberto Maturana e da Gerda Werdenzoller no livro Amar e Brincar: Fundamentos Esquecidos do Humano, no qual eles falam que o surgimento do patriarcado se deu a partir de uma emoção onde um homem se percebeu mesmo comensal, com a mesma caça que o lobo. E aí ele percebeu que ele entendeu o lobo, ele se emocionou como o lobo sendo o inimigo dele. E a partir dessa primeira emoção de inimizade, isso foi ganhando espaço, o homem virou pastoreiro, começou a pastorar os animais e aí começou a mudar a relação dele com a própria terra. Ele deixou de migrar, né, e caçar e ser coletor e começou a ocupar o espaço de terra. Aí começa a propriedade privada, aí eu começo a querer ter mais filhos para ter essa construção de segurança. Então aí começa toda a sensação de escassez e também a dominação, né, da nossa própria sexualidade
como reprodução e não mais como deleite e prazer, e a partir disso tudo vem se construindo o patriarcado, toda a lógica capitalista e neoliberal que a gente vive hoje de maneira muito sagaz, na palma das nossas mãos, dominando a nossa própria energia. Então não sei se eu fui muito rápido aqui ou vocês estão conseguindo compreender que o resgate da nossa atenção, do nosso foco, o direcionamento de onde é que está a minha energia, é também um processo maior de desconstrução do patriarcado dentro de mim, da minha própria relação de dominação que muitas vezes eu tento estabelecer sobre mim mesmo, achando que eu tenho controle sobre tudo que acontece dentro de mim, só porque a minha razão, a minha racionalidade, a minha mente acha isso. Só que o nosso sistema emocional, a nossa natureza primordial vem e mostra que não. E muitas vezes as águas vêm e saem destruindo tudo aquilo que a gente construiu com a nossa razão, porque não se sustenta de fato, né? Então esse caminho de volta para si mesmo, de olhar para nossas águas, de perceber os nossos fluxos de maneira mais ampla, em vez de definir, começar a infinir, a perceber as conexões que a gente já tem estabelecida, a percepção da nossa ancestralidade, que é da onde a gente herda boa parte do nosso sistema emocional, é fundamental para que a gente possa olhar para frente e manifestar o nosso propósito. Então, olhar para o passado, olhar para tudo que a gente vem herdando, para tudo que a gente vivenciou na nossa infância, para toda a nossa construção emocional atual, para a gente direcionar a nossa energia para o lugar certo. Faz sentido? É complexo, eu sei, mas ao passar do tempo a gente vai conseguindo esmiuçar um pouco mais isso e criar um pouco mais de intimidade com as nossas emoções, né? E tá ali mais pertinho, né? Porque não é o que, mas como. Não é o que acontece, mas como a gente se relaciona com o que acontece. Não é se eu tô com raiva, mas é o que eu faço com a raiva. Não é se eu tô triste, mas é o que eu faço com a tristeza. Beleza? Vamos lá, então.